Olá, pessoal. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o que são atributos de classe, tá? E para explicar o que são atributos de classe, a gente vai motivar aqui um pequeno probleminha. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse contar, tá? Quantos objetos conta eles foram criados na minha aplicação, desde que ela iniciou, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Como era que a gente fazia um algoritmo de contagem? Primeiro a gente iniciava essa contagem de zero e toda vida que o evento acontecia, a gente somava mais um nessa nossa contagem. Então eu posso ter um atributo aqui, eu vou até deixar ele público para a gente acessar ele de todo canto por enquanto, tá? Inteiro. Esse atributo inteiro, vou chamar ele aqui de QTD de contas, quantidade de contas. Eu posso dizer que ele vai ser zero, certo? E toda vida que a gente criar, a gente pega e soma mais um nesse atributo. Onde é que a gente constrói? Eu vou deixar nesse construtor aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, des.qtd de contas mais. Ou seja, somei mais um na minha quantidade de contas dentro do construtor. Esse construtor sempre vai ser chamado, tá? Porque como a gente fez na nossa última videoaula, se eu executar esse construtor, ele vai acabar chamando esse outro construtor, que por sua vez chama esse primeiro. Então esse primeiro sempre vai ser executado. Quando eu criar uma conta, eu vou ter somado mais um nessa minha quantidade de contas. Agora vamos executar esse nosso código que cria uma, duas contas e ver se esse nosso algoritmo ele vai estar correto. Então vou imprimir aqui fazer um println sem nada, só para ele quebrar mais uma linha e outra println com a quantidade de contas, certo? A gente tem dois objetos conta. Um está na variável C1 e outro está na variável C2. Vamos ver o que é que acontece em cada uma dessas variáveis, tá? Vou botar aqui quantidade de contas C1 e vou botar a mesma coisa para C2. E aí a gente vai analisar, certo? Então, vou mandar executar esse nosso código. A gente vê que os dados das nossas contas foram impressos, os dados da conta 1 foram impressos, os dados da conta 2 também, e os dados da quantidade foram impressos. Porém, a gente criou duas contas, mas ambas as variáveis estão apenas com o valor 1. Mas por que que está acontecendo? Porque ele não está com 2, tá? O que acontece é que esses atributos que a gente está manipulando são atributos do objeto, tá? Então, da mesma forma que para a conta C1, ela possui o cliente dela, o saldo dela e o limite dela e o número, a conta C2 também possui os seus próprios atributos. E quando eu faço um saque na conta C1, eu não altero o saldo da conta C2, eu altero o saldo da conta C1. Então, essa quantidade de contas, ela também está sendo para a gente um atributo do objeto, certo? Então, cada objeto vai ter um espacinho na memória com com essa quantidade de contas, tá? E não é isso que a gente quer. Para a gente poder contar de todas as contas que forem criadas, a gente precisa de um atributo que seja compartilhado entre todas as contas. E é aí que entram os atributos de classe e não mais de objeto. E para a gente criar um atributo da classe, que vai ser compartilhado por todos os objetos dessa classe, a gente usa uma palavrinha chamada static, tá? Então o static, ele transforma esse atributo ou um método em um método que seja da classe e não do objeto, tá certo? Então esse atributo aqui, inclusive, ele pode ser utilizado sem uma referência para um objeto. Como assim, professor? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer quando eu imprimir isso daqui de novo. Ó, o que acontece é que ambos agora têm 2, tá? Por que que tem 2? Porque eu tinha zero no começo, eu criei um objeto foi para 1, eu criei outro objeto e foi para 2. E se antes disso, ó, eu criar um conta C3 e dar um new conta, tá? Não vou nem modificar nada, só para ver que isso aqui vai mudar para 3, ó. Eu posso imprimir de novo, isso aqui mudou para 3. Agora sim, esse atributo, quantidade de contas, está sendo compartilhado
entre todos os objetos dessa classe, tá certo? Vocês podem ver também que aqui acabou de dar um errinho. Não é bem um erro, tá? Quando tá amarelinho é só um aviso. Ele tá me avisando aqui que esse campo quantidade de contas é um atributo estático. Então, um atributo estático deveria também ser acessado de forma estática, ou seja, com a referência para a classe e não para o objeto. Isso aqui é para uma referência para um objeto. Como é que eu faço a referência para a classe? Com o nome da classe ao invés do nome do objeto, tá certo? Então, a gente está aqui com a referência para um atributo da minha classe, certo? Mas do mesmo jeito que a gente limitou o acesso para o saldo, para o número, para o limite, para o cliente, seria interessante que a gente também limitasse esse acesso, porque eu posso modificar essa quantidade de contas de qualquer canto, já que ela é público, tá? Então vamos tornar ela privado e vamos criar aqui um método para que eu acesse o valor dessa variável. Eu posso criar um método público, um método que retorna um inteiro, e eu vou chamar ele de getQTD de contas, certo? E aí assim a gente retorna, return, a gente não usa o des, ó, não vai ser des.qtd, tá? Porque a referência aqui não é para o objeto, e sim para a classe, então vai ser conta.qtd. A gente retorna ele através desse método. Só que se eu tentar usar esse método aqui lá na main, ó, conta.getQtd contas, eu não vou conseguir acessar. Por quê? Porque não com essa referência, tá? Porque esse método não é um método estático, então ele é um método do objeto ao invés de ser da classe, tá? Então eu precisaria de uma referência para C1. Com a referência para C1 ou para C2, beleza, eu consigo. Mas já que essa é uma variável estática, que eu estou querendo buscar esse valor, eu deveria também criar esse método como sendo um método estático. Então basta eu colocar a palavra static aqui nesse método, e esse método ele vira um método estático, um método da classe e não do objeto, tá ok? Então, vocês perceberam quando não estava estático que em um método de objeto eu posso acessar atributos estáticos, porque esses atributos são compartilhados por toda a classe, certo? Porém, em um método estático eu não consigo acessar atributos do objeto. Por que que eu não consigo acessar atributos de um objeto a partir de um método estático? Porque quando eu executar um método estático, eu não tenho necessidade de ter referência para objeto. Então, pode ser que esses dados do objeto não existam quando eu esteja querendo acessar. Então, se eu fizer des.saldo recebe 0 aqui, só um exemplo, vocês vão ver que a gente não consegue. Isso aqui fica dando um erro, ó, certo? Não posso usar des em um contexto estático. E se eu usar o saldo, somente sem o des, ó, vocês vão ver que ele vai dizer que eu teria que fazer uma referência estática para esse campo aqui que é não estático. Eu não posso fazer isso, tá certo? Isso aqui vai me dar um erro, ok? Então agora eu consigo contar quantas contas foram criadas até o momento usando referências estáticas, referências para a classe e não mais para o objeto. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.